Olá, bem-vindos ao nosso curso de espanhol aqui pelo YouTube. Na nossa aula de hoje, aula 37, nós vamos continuar falando sobre as partes de la casa, né? Ou seja, as partes da casa. Agora a gente vai ver a casa por dentro, tá? Então, antes da gente começar, se inscreve no canal, tá? Dá o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilha com os amigos, tá bom? Então, vamos lá. Então, uma casa, ela é dividida em vários cômodos, né? E como é que se diz cômodo em espanhol? Nós vamos chamar os cômodos de las habitaciones. Las habitaciones são os cômodos da casa, tá? Então, cada habitación, cada cômodo vai ter a sua especificidade, né? Em cada cômodo a gente vai ter a gente vai fazer coisas diferentes, né? Então, antes da gente começar a ver os cômodos propriamente ditos, vamos primeiro ver algumas coisas que são comuns em uma casa. Então, a gente já viu ontem a parte de fora da casa, tem porta, ou seja, puerta, né? Tem ventana, que quer dizer o quê? Janela, né? Algumas casas têm garage, quer dizer o quê? Garagem, enfim. Dentro da casa, para ligar uma habitação à outra, normalmente nós temos corredores, certo? Dentro das casas. Então, um corredor normalmente vai ligar um cômodo ao outro cômodo. E como é que se chama corredor em espanhol? Nós já vimos essa palavra. Corredor em espanhol, nós vamos chamar de el pasillo. El pasillo é o corredor, tá? E o nome é até fácil de lembrar. Pasillo quer dizer por onde você passa, né? Então, el pasillo é o corredor, tá? Uma casa, ela é delimitada por um teto em cima, né, um chão embaixo e as paredes. E como é que eu chamo isso em espanhol? Então, eu tenho em cima o teto, em espanhol vai ser el techo. El techo é o teto. Nós temos embaixo o chão, em espanhol o chão vai ser el suelo, tá? El suelo é o chão, tá? E nós temos dos lados as paredes. Então, parede em espanhol vai ser la pared, tá? La pared. Então, nós temos uma parede de um lado, nós temos parede do outro lado. Então, la pared é parede, tá? Lembrando que esse D aqui no final, ele não é mudo, tá? Ele tem um sonzinho bem fraco de D. Então, parede, parede, tá? Não é parede, nem é parede, tá? É um som bem fraquinho, parede. Então, parede. Algumas casas, como eu falei, tem casas que tem mais de um andar, certo? E como é que eu vou de um andar para o outro? Normalmente, nós temos escadas, né? A gente usa escada para ir de um andar para o outro. Como é que é escada em espanhol? Nós vamos usar las escaleras. Las escaleras são as escadas, tá? Algumas casas mais ricas, tá? Vão ter elevadores, né? Para levar de um andar para o outro. Como é que eu falo elevador em espanhol? Vai ser el ascensor. El ascensor, tá? É elevador. Também tem outra palavra para elevador, que é bem mais fácil de decorar, que é elevador. Olha que maravilha. Então nós temos ascensor, tá? Ascensor é mais usado na Espanha, essa palavra, e nós temos a palavra elevador, tá?
as duas palavras querem dizer a mesma coisa. Tudo quer dizer elevador. Tanto faz. Você pode usar ou um ou outro, tá? E nos prédios também. Nós usamos para ir de um andar para o outro. Como é que é andar mesmo em espanhol? A gente viu aula passada. Piso. Lembra? Piso. Então, nós temos... Para ir de um piso ao outro, nós usamos ou o ascenso, ou as escaleiras, as escadas, ou então nós usamos el ascensor, tá? Ou um sinônimo, el elevador. Beleza? Então, agora sim, vamos ver as habitações, ou seja, os cômodos da casa. Então, o primeiro cômodo que a gente vai ver vai ser el salón. El salón é a sala, tá? A sala onde a gente senta para ver TV, tá? Normalmente esse salão vai ser dividido em duas partes. Então vai ter uma parte onde a gente vai comer, tá? E essa parte nós chamamos de el comedor, tá? Em português nós chamamos de sala de jantar, na verdade, é a parte onde se come. Então, el comedor, tá? E no comedor nós temos normalmente nós temos uma mesa, né? Para comer. Então nós temos la mesa, tá? La mesa. Essa mesa, quando ela é usada na sala de jantar, no comedor, ela vai ter um nome específico. Então ela vai ser chamada de el comedor também, tá? Então, o cômodo se chama comedor, tá? O lugar onde você come, tá? Faz parte do salão. E a mesa e tem para você sentar e comer também é chamada de el comedor, tá? Nós temos também cadeiras, né? Para sentar. Então, a cadeira em espanhol nós vamos chamar de la silla. La silla é uma cadeira, tá? Você usa para sentar. E a mesa, que é el comedor. Então nós temos essa parte da casa, dentro da sala, que é a sala de jantar, que a gente chama de el comedor. E nós temos uma outra parte, a gente usa para relaxar, ver TV, conversar com as pessoas, que a gente chama de sala de estar em português. Em espanhol também vai se chamar la sala de estar. La sala de estar. Ou, em alguns lugares, vai chamar el cuarto de estar. Então, la sala de estar ou el cuarto de estar, tá? Às vezes, el comedor e la sala de estar vão estar juntas no mesmo cômodo e nós chamamos de salão, tá? Às vezes, em casas maiores, esses cômodos estão em lugares diferentes, tá? Então, a gente vai ter um cômodo específico para sentar e relaxar, uma sala de estar, e vai ter um cômodo específico para sentar e comer, el comedor, tá bom? Então, na sala de estar, normalmente nós temos el sofá, que é o sofá para você sentar. Normalmente nós temos uma poltrona. Poltrona em espanhol é sillón. El sillón vai ser uma poltrona, que é como se fosse uma cadeira. Lembra? Silla é cadeira. Sillón seria uma cadeira grande. E não deixa de ser uma poltrona, né? Uma cadeira grande. É um lugar para uma pessoa só sentar. Ele é maior, mais confortável. Tem lugar para apoiar o braço. Tá? Algumas são reclináveis. Então, poltrona a gente chama sillón em espanhol. Tá? E a gente costuma ver la tele. Ver la tele. Tele é televisão. Nós podemos chamar
la tele, de la televisão, tá? Ou podemos chamar de el televisor, tá? Tanto faz, vai depender do local. Mas as três formas estão corretas. As três formas querem dizer televisão. Então, ver la tele, ver la televisión, ver el televisor. Tanto faz, tá? Ou simplesmente a gente senta lá para conversar. Como é que conversar em espanhol? Vai ser platicar. Platicar quer dizer conversar, bater um papo, tá? É um verbo regular, então a gente sabe como é que conjuga no presente. Então vamos conjugar junto o verbo platicar no presente. Então vai ser yo platico, certo? Tu platicas, certo? Ou em alguns lugares vos platicas, né? Ele, ella e usted platica, certo? Nosotros platicamos, certo? Vosotros platicais, certo? Ellos, ellas e ustedes platicam, certo? Lembrou uma conjugação? Tem que saber conjugar. Verbo regular no presente do indicativo. Beleza? Então pode ser platicar, quer dizer conversar, bater um papo, né? Ou simplesmente relaxar. Relaxar em espanhol vai ser relajar-se, tá? Relajar-se é um verbo reflexivo, tá? Você se relaxa. Então a gente também sabe conjugar o verbo reflexivo no presente do indicativo. Vamos lembrar então? Verbo relajar-se. Então, relajar-se, primeira pessoa. Yo me relajo, certo? Tu te relajas. Ou vos te relajas, né? Em alguns lugares vai usar vos. Él, ella, usted se relaja. Nosotros nos relajamos, certo? Vosotros os relajais. Relajais. Ellos, ellas, ustedes se relajan. Beleza? Conjugação do verbo pronominal, a gente também já viu, também tem que saber. Tem que estar no sangue isso. Então, a gente faz tudo isso na sala de estar, certo? Beleza? Tá. Então, saindo agora da sala, né, do salão, e indo para o lugar onde se faz a comida, que é la cocina. La cocina. Não, la cocina é a cozinha. Então, na cozinha nós fazemos a comida, tá? E o que que tem numa cozinha? Normalmente numa cozinha nós temos uma geladeira, certo? Geladeira nós chamamos de la nevera, tá? La nevera ou el
frigorífico também, a gente pode chamar. Então, geladeira pode ser la nevera ou el frigorífico, beleza? Nós temos na cozinha, podemos ter numa cozinha também uma mesa, certo? La mesa. Nós também podemos ter cadeiras, né? Sillas, são cadeiras, certo? Nós temos na cozinha o fogão, certo? Fogão em espanhol a gente chama de la cocina, igual cozinha, tá? Então la cocina pode servir para falar de cozinha, também pode servir para falar do fogão, também é chamado de la cocina, tá? Todo o aparelho, né, do fogão, incluindo as bocas, né, e o forno. Então, na cocina nós vamos ter a parte de cima, onde tem aquele fogareiro, né, onde a gente bota a panela em cima. Esse fogareiro nós vamos chamar de el fogón. El fogón é a parte onde sai o fogo, onde a gente bota a panela. E a parte de baixo é o forno. Nós chamamos de el horno. El horno é o forno. Além disso, atualmente, né, mais recentemente, é muito comum usar na Espanha aqueles fogões, não sei se vocês já viram, que são planos, você bota em cima da mesa. Não sei se vocês já viram isso. É uma placa preta, tá? Onde você bota a panela e aquela placa esquenta, tá? E esquenta a panela, né? Uma placa de calor que hoje em dia é usado no lugar do fogão, tá? Essa placa de calor nós chamamos de la vitrocerâmica. La vitrocerâmica, tá? Essa placa que a gente faz comida, hoje em dia é mais comum ter essa placa para fazer comida. A gente chama de vitrocerâmica, tá? Eu não sei o nome em português, tá? Até porque eu nunca vi. Mas é comum lá na Espanha usar la vitrocerâmica, tá? Nós também temos na cozinha uma pia, certo? Essa pia, ela vai ter um nome, na cozinha, ela vai ter um nome especial. Ela vai chamar de el fregadero. El fregadero, tá? Porque nós temos o verbo fregar quer dizer esfregar mesmo. Então, el fregadero é o lugar onde se esfrega. Porque na pia da cozinha a gente lava a louça, certo? Então a gente esfrega a louça. Então por isso que chama de el fregadero, é o lugar onde se esfrega, tá? No fregadeiro nós temos uma torneira. Torneira em espanhol vai se chamar el grifo, tá? El grifo é a torneira, tá? Voltando um pouquinho para a história do fogão, nós também podemos ter um fogão a lenha, certo? Normalmente o fogão a lenha nós chamamos em espanhol de el fogón, tá? Então, el fogón. Tem outra palavra que pode confundir a gente também. El fogón lembra fogão, tá? Pode ser usado para falar do fogareiro, onde sai o fogo, né, no fogão. Ou também pode ser usado para designar um fogão a lenha. Também a gente chama de fogón, tá? Agora o aparelho fogão, a gás, a gente conhece, nós chamamos de cocina. La cocina, tá? Então, além disso, nós também temos na cozinha panelas, certo? Para poder fazer a comida. Como é que é panela em espanhol? La olla.
La olla é panela, tá? La olla. Beleza? Então aqui a parte da cozinha. Agora vamos sair da cozinha e ir para o lugar onde a gente dorme, que é o quarto, certo? Em espanhol ele vai se chamar el dormitorio. El dormitorio, tá? Então o nome já é bem autoexplicativo, né? Dormitório, lugar onde a gente dorme, é o quarto. Em alguns lugares, el dormitório vai se chamar la recámara, tá? Em alguns lugares, el dormitório pode se chamar la recámara, tanto faz, tá? Tudo quer dizer quarto. E no México, nós também podemos chamar de el quarto, tá? Bem parecido com o português. No México, eles usam bastante a palavra quarto, tá? Essas três palavras, tanto faz. Você pode usar qualquer uma delas para se referir ao quarto de dormir, tá? El dormitorio, la recámara ou el quarto. Beleza? Então, dentro do quarto, o que é que nós temos? Nós temos uma cama. Então, la cama, certo? É uma cama, la cama, onde você dorme. Nós temos um armário, normalmente, né? Então, el armário. Nós temos uma escrivaninha, normalmente, né? Uma mesa de estudos, certo? Então, pode ser el escritório, tá? Então, essa mesa a gente chama de escrivaninha. Em espanhol, vai chamar de el escritório, tá? Normalmente, em cima dessa mesa, nós podemos ter um computador, tá? O computador pode se chamar, na Espanha vai se chamar el ordenador, tá? El ordenador é o computador, tá? E aqui na América Latina, no México principalmente, vai chamar la computadora, tá? Então, computador pode ser el ordenador, pode ser la computadora. Tanto faz, duas palavras com o mesmo significado, tá? E, claro, se tem uma mesa, né, uma escrivaninha para sentar, tem também uma cadeira, né? La silla, tá? Normalmente, em alguns lugares, né, vão ter dentro do quarto uma luminária, né, uma lamparina. Essa luminária a gente normalmente se usa dentro dos quartos, nós chamamos de el flexo. El flexo, tá? Flexo é essa lamparina que se usa normalmente em cima da escrivaninha, tá? El flexo. E normalmente temos também uma estante, né? Seja ela um armário com várias estantes, assim, um armário aberto com várias estantes, ou pode ser simplesmente uma prateleira, né? Uma estante de prateleira na parede, tá? E essa estante nós chamamos em espanhol de la estanteria. La estanteria é estante. Normalmente a gente usa para guardar livros, né? Nessas estantes, tá? La estanteria. Então agora, saindo do dormitório, do quarto, indo pro banheiro. Então na Espanha, principalmente na Espanha, vão ter dois tipos de banheiro, tá? Vai ter um banheiro que é usado só para tomar banho, que não tem vaso sanitário, e se chama de el quarto de banho, ou simplesmente el baño, tá? Tanto faz, el baño, tá? E vai ter também um lugar onde só vai ter um vaso sanitário e não vai ter banheiro. E
a gente chama de el aseo ou el lavabo. El aseo ou el lavabo, tá? É o lugar onde só tem um vaso. Isso acontece muito na Espanha. Por quê? Porque a Espanha é um país frio. O que acontece? Antigamente, quando não tinha um sistema de saneamento básico, normalmente os excrementos das pessoas ficavam, a pessoa usava o vaso e aquele excremento ficava ali até ir algum criado lá limpar. Então ficava um cheiro insuportável. Então, nesses lugares que só tinha o vaso sanitário, se tinha uma ventilação, uma janela aberta, né, para poder ventilar e o cheiro poder sair um pouco ali de dentro do lavabo, tá? Acontece que, como na Espanha é um país frio, não dava para tomar banho nesse mesmo lugar, porque era aberto, então a pessoa não conseguia tirar a roupa, era extremamente frio. Então tinha que ter um lugar especial, fechado, só para a pessoa poder tomar banho. Então por isso que tem, em muitos, não só na Espanha, a maioria dos países da Europa, se tinha diferença, se tinha 2 banheiros, um para tomar banho e um para fazer as necessidades. Aqui no Brasil isso não é menos usual, porque um país quente, então no mesmo lugar se tem o vaso sanitário, pode-se ter o banheiro sem o menor problema, pode-se ter tudo aberto, né? A pessoa não tem frio. Aí depois, com o sistema de saneamento, esse problema do cheiro foi meio que resolvido, né? Então, hoje em dia já se tem na Europa banheiros com chuveiro e o vaso, tá? Mas em alguns lugares, principalmente casas mais antigas, ainda se mantém essa diferença. Um lugar para tomar banho, um lugar para fazer as necessidades. Então, dentro falar agora primeiro do banho, do quarto de banho. Nós podemos ter la banheira, ou seja, a banheira, né? Normalmente as pessoas tomam banho de banheira na Espanha, tá? É um hábito comum, tá? Podemos ter também la ducha. Ducha é um chuveiro, tá? Em alguns lugares tem ducha, tem chuveiro, tá? Nós podemos ter no quarto de banho, nós podemos ter um espelho, normalmente tem um espelho, espejo, né, para você se ver, se pentear, certo? Nós também temos no quarto de banho toalheiro. O que é toalheiro? Toalheiro é um lugar onde se pendura uma toalha. E toalha em espanhol é la toalha. La toalha, é toalha, tá? Então o lugar onde se pendura la toalha é el toalheiro, tá? Então o lugar onde se pendura, pendurar em espanhol é colgar, tá? Colgar é pendurar. Então o lugar onde se pendura uma toalha é o toalheiro, tá? Normalmente tem também uma pia para você lavar a mão, né? Pia vai se chamar el lavabo, tá? El lavabo, tá bom? É a pia, tá? E agora passando pro outro cômodo, el aseo ou el lavabo, que é o lugar onde você faz as necessidades, vai ter também, normalmente tem também uma pia, né? Então vai ter el lavabo aqui também, uma pia para você lavar as mãos. Então vai ter também el toalheiro com la toalha, para você poder enxugar a mão, certo? E vai ter o principal, que é o vaso sanitário. Vaso sanitário em espanhol pode ser chamado de várias formas. Pode ser el váter. Váter é uma palavra para vaso sanitário. Pode ser el inodoro. El inodoro
também é uma palavra para vaso sanitário. Pode ser el retrete. Retrete também é uma palavra para vaso sanitário. Pode ser el excusado. Excusado também é uma palavra para vaso sanitário, tá? Pode ser el sanitário, simplesmente. Também é uma palavra para vaso sanitário, el sanitário, tá? E, mais especificamente, na Venezuela, vai se chamar de la poceta, tá? Então, todos esses nomes, 1, 2, 3, 4, 6 nomes para falar vaso sanitário. Vai depender do lugar que você vai. Como eu falei, o espanhol evoluiu em vários países diferentes, tá? Então, cada país acabou adotando, acabou se misturando com a cultura local de cada país, e cada país acabou adotando palavras novas para querer dizer a mesma coisa. Então, nós podemos dizer vaso sanitário, el váter, el inodoro, el retrete, el excusado, el sanitário ou la poceta também, tá bom? E a parte de dentro do vaso, né, não é o vaso inteiro não, só a parte de dentro do vaso, onde fica aquela água, né, nós chamamos de la taça, tá? La taça é aquela parte de dentro do vaso onde fica a água. Agora, taça também pode significar caneca e também pode significar xícara, tá? Então, por exemplo, uma taça de café. Uma taça de café é uma xícara de café, tá? Então, taça pode servir para falar caneca, pode servir para falar xícara, também pode servir para se referir a parte de dentro do vaso sanitário, tá bom? Então, beleza. Então, esses foram os cômodos. Se por acaso a tua casa tem um outro cômodo que não foi falado aqui, comenta embaixo. De repente eu posso voltar. Obviamente não devo falar de tudo, nunca dá para falar de tudo, né? Sempre tem alguma coisinha que pode ser falada em um outro vídeo. Então, se tem alguma coisa dentro da tua casa que eu não falei nesse vídeo, tá? Ou algum cômodo, ou algum eletrodoméstico que eu falei aqui que eu não falei aqui, que você gostaria de saber como é que se fala em espanhol, comenta aqui embaixo, tá? De repente eu posso trazer, eu posso reunir, né, mais coisas para falar e fazer um outro vídeo, tá bom? Então quem assistiu até aqui, muito obrigado, muitas gracias e até a aula que vem, até amanhã. Hasta mañana.